Roberto Alvim, secretário da Cultura de Bolsonaro, fez uma declaração ridícula, estapafúrdia, citando Goebbels. Na verdade, copiando Goebbels, né? Pra quem não sabe, o Goebbels era o ministro da propaganda do Hitler, lá da época do nazismo, começo do século XX na Alemanha. Olha esse tipo... E claro que nas redes sociais ele falou que foi uma mera coincidência, que o Goebbels falou estava certo, só que na verdade ele não sabia, não estava citando ali. Beleza, né? Olha o que ele falou. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculadas às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Basicamente ele está falando que ou a arte vai ser do jeito que o governo quer, ou então não será nada. O como fazer para uma arte não ser nada, para não ter nada de arte que não seja de acordo com o governo? Bem estranho. Olha o tipo de discurso que o Goebbels fez. A arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismos. Será nacional com grande patos, igualmente imperativo e vinculante. Ou então não será nada, citou Goebbels. Obviamente é uma cópia, obviamente ele está fazendo uma propaganda. E para piorar, além dele ser assim um cara lunático que está falando coisas totalmente absurdas, exaltando ideologias nefastas, ridículas, ele ainda é mentiroso, porque a própria música de fundo que ele coloca é de um artista idolatrado pelo Hitler, um artista também antissemita, não nazista, mas também antissemita, já que o antissemitismo era bem comum, né, na Europa do século XIX e do século XVIII, tá? Olha o resto do discurso que ele faz. Queremos uma cultura dinâmica, mas ao mesmo tempo enraizada na nobreza de nossos mitos fundantes. A pátria, a família e a coragem do povo e sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. As virtudes de fé e de lealdade, do alto sacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte. Ou seja, tem que ser uma arte que combata o que ele chama de mal, não sabemos exatamente o que é o mal, né? Eu queria que ele definisse pra gente o que é o mal. E uma arte que vai ser do jeito dele ou não vai ser nada. Isso não é arte. Arte é liberdade de pensamento. Arte é expor as suas ideias. Claro, dentro do campo democrático, né? Obviamente, senão isso deixa de ser arte e passa a ter um discurso de ódio, de opressão e tal. Mas a arte, ela tem que ser exaltada como uma forma livre de pensamento. O governo não pode definir o que é arte, senão deixa de ser arte e passa a ser propaganda ideológica. O que, aliás, o nazismo do Goebbels fazia otimamente bem. Para quem não sabe, né, a grande diferença do nazismo e do fascismo é que o fascismo ele era muito mais militarizado e pelo menos as principais vertentes não eram antissemitas, já o nazismo era muito mais ideológico e tinha o antissemitismo como vertente bem clara. Além de fazer um discurso nefasto, é um discurso burro, é um discurso ignorante ainda. Porque quando ele faz aquela declaração, ele faz com uma cruz do lado. Sabia, Roberto Alvim, que no mesmo livro que você está citando Goebbels, ele cita também uma perseguição às igrejas católicas? Ele cita uma perseguição ao cristianismo, já que, segundo ele, o nazismo tem que ser a religião do povo, e não necessariamente a igreja católica, a protestante, etc. Ou seja, o seu discurso é totalmente contraditório e desrespeita a Constituição Nacional. O caso desse senhor, do Roberto Alvim, tem que ser demissão agora, demissão imediata. Isso não pode ser aceito pelo Brasil. Não estou dizendo que é culpa do Bolsonaro exatamente ter feito a declaração. O Bolsonaro controla tudo o que as pessoas falam. É um pouco de culpa, sim, ele indicar um cara que ficou conhecido por falar mal da Fernanda Montenegro e que assim que assumiu indicou para a Fundação Palmares alguém totalmente desqualificado para exercer aquele posto. Então, ele está exaltando figuras que não têm o mínimo de qualificação profissional e que ficaram conhecidos por supostamente combater a esquerda, por combater o que, sei lá, ele chama aí de perseguição, né? Enfim, é uma coisa meio de neurótico, é uma coisa meio de lunático que o Bolsonaro faz, principalmente nesses campos da cultura, de respeito às minorias, direitos humanos e por aí vai. O que tem que ser feito, então, é demitir. O Bolsonaro ele tem que retratar, ele tem que falar, porque esse cara tá falando em nome do governo. Não acho que o Bolsonaro pense dessa maneira, pelo menos torço para que ele não pense. Mas o cara que falou estava representando o governo brasileiro, estava representando o Bolsonaro. Então ele tem que demitir e ele tem que se retratar, falar, olha, desculpa, não era isso que o cara estava querendo falar, ou se ele quis falar dessa maneira, o governo rejeita completamente esse tipo de proposta, porque a gente está dentro do campo democrático. Aliás, Bolsonaro, por que você colocou no seu secretário da Cultura um cara que exalta discursos nazistas se o nazismo é de esquerda? O nazismo não é de esquerda, segundo o seu campo de pensamento? Como você coloca um esquerdista, então? Estranho, né? Olha a confusão ideológica
que é feito dentro do Ministério do Bolsonaro, dentro das secretarias do Bolsonaro. Então, Bolsonaro, é hora agora de você mostrar para a população brasileira que você está dentro do campo democrático, das discussões democráticas e demitir agora mesmo o Roberto Alvim e se retratar com a população brasileira.